eu acredito firmemente que nós, como crentes, como filhos de Deus, que estão vivos neste momento aqui em Portugal, ou em qualquer lado do mundo, mas nós estamos aqui em Portugal, estamos aqui na Fiel, Lousada, Passo, nós estamos aqui por uma razão. E essa razão não é termos um bom negócio. Essa razão não é termos uma boa casa. Essas coisas são dádivas que Deus vai nos dando. Mas a razão por qual nós estamos aqui é porque Deus quer colocar um fardo no nosso coração, um peso no nosso coração, e quer nos usar para ver o seu reino em ação nesta nação. E quer nos usar para ver vidas a serem salvas. E uma das coisas que eu sinto que Deus quer nos desafiar hoje é isto. Eu quero que tu apanhes isso. Eu quero que tu apanhes isso com unhas e dentes. Tu estás aqui para ver pessoas salvas. E eu sinto que nós precisamos talvez ser abalados e desafiados nisto. Há um conforto na nossa vida. Há um conforto na nossa vida. Muitas vezes olhamos para a fé cristã, olhamos para como uma rotina, como algo que faz parte do nosso horário, faz parte da nossa semana. E se eu te dissesse, tu estás a olhar para isso de forma totalmente errada. Não. Fé cristã é tudo na tua vida. O teu emprego, o teu negócio, a tua família até. Encaixa nisso, não ao contrário. E eu creio que Deus quer nos desafiar hoje a vivermos vidas de fé. Estás a viver pela fé? Só tu vais poder responder a isso. Mas estás a viver por fé? As decisões que tens tomado nesta semana têm sido pela fé? Estamos a caminhar por fé, estamos a dar respostas àquilo que Deus está a falar. Nós só podemos caminhar por fé se estamos a passar tempos de intimidade com Deus e estamos a ouvir a voz de Deus. Porque senão estamos a viver por fé, de sabedoria, de coisas do passado, experiências do passado. Não, para viver por fé nós precisamos de revelação fresca, diária. Tu precisas estar a ter momentos como o David teve, a meio da noite, onde tu sentes Deus a falar. E tu sentes, ixi, Deus está-me a desafiar. Eu preciso de viver por fé. Sabem, eu não quero... Eu quero trazer isto com toda a graça de Deus possível, mas ao mesmo tempo com um temor santo. Sabem, hoje eu caminhei pelas ruas de Lousada. Estivemos a orar por Lousada hoje. E são as grandiosas festas de Lousada. Festas que se calhar todos nós já estivemos lá. Eu já estive lá. Mas hoje a caminhar por elas, estava tudo fechado, mas eu estava a caminhar pelas diferentes ruas e veio-me à mente se Deus está-nos a chamar para ver o seu reino em ação. Se nós víssemos um avivamento a acontecer na Fiel e em Lousada, comecei a pensar como é que seria esta festa? Será que tinha os mesmos contornos? Será que seria feito da mesma forma? Se nós víssemos um avivamento acontecer? E a resposta é não. A resposta é que vivemos num país onde é católico. Não é? Um dos bares que eu passei era o Santo Bar. Tinha um santo em cima. E tu pensas, epá, está qualquer coisa aqui que tem que nos chocar. Okay? E eu quero nos desafiar, não ouçam o que eu não estou a dizer. Eu só quero que a gente perceba que nós somos agentes de mudança. Se nós estamos a sonhar com um avivamento, nós precisamos de se encaminhar,
nestes locais, mas caminhar como filhos de Deus, que estão a querer ver uma transformação. Sabem, para mim, eu estou a falar de coração. Para mim é trágico pensar em jovem atrás de jovem a sair daquele lugar bêbado. Foi o que aconteceu hoje. Hoje vi, às 9h30 da manhã, rapazes ainda a ir embora para casa super bêbados. E alguém, numa altura, disse-me, eu estava a falar sobre isso, ele disse, mas nós não vamos para as festas por causa dos santos. Pois não, eu sei que não. Mas há muitos que não vão por causa disso, mas vão para ficarem bêbados. Sabem, o inimigo não é esquisito na forma como consegue destruir as vidas. Quer seja por idolatria, quer seja por álcool, quer seja por isto ou por aquilo, o inimigo é fino. Agora, porquê é que eu estou a dizer isto? Eu não estou a dizer isto para trazer condenação, de jeito algum. Estou a trazer isto porque nós precisamos de aprender a caminhar nestes lugares, mas como filhos de Deus. Tu sonhas ver uma fiel transformada. Eu sonho ver uma fiel transformada. Eu sonho ver a Gozada transformada. Eu sonho isso. Eu passo tempo, literalmente, a sonhar com isso. A pensar como é que seria, sabe? Eu estava a caminhar nessas ruas, estava a pensar como seria incrível ver milhares de jovens, em vez de estarem a vir para ficarem bêbados, virem para conviver, para ficarem felizes na presença de Deus, para louvar a Deus. Como seria incrível ver. Agora, nós somos agentes neste mundo e temos que viver neste mundo. Paulo vivia no meio deste mundo. O apóstolo Paulo, ele andava e caminhava e usava as ferramentas que via e que podia usar. Não é? Há uma altura que há vários deuses, depois tem um Deus que é o Deus sem nome. E o Paulo vê uma oportunidade para pregar o Evangelho usando isso. Mas Paulo vivia no meio do mundo, não se retirava do mundo, ele vivia no meio do mundo, mas vivia como um agente de Deus. E a minha pergunta para nós hoje é esta: estás a viver por fé? Tu acreditas que tu podes trazer uma mudança e tu és fiel? Acreditas isso? Tens fé para isso? Neemias começou com este fardo, mas ele teve que responder em obediência. Não só teve que ser desafiado por Deus, ele teve que responder em obediência. Ele foi de encontro com o rei, ele deu passos de fé, ele pôs mãos à obra. E o facto é que, se não vamos ler agora, para se quiserem ler Neemias 6 e 7, o facto é que Neemias ele consegue concluir esta grande obra em 52 dias. É extraordinário o que ele faz. Extraordinário. Nós temos aqui gente muito habilidosa a fazer obras. Aqui dizem sempre, se alguém me disser que vai demorar um dia, vai demorar uma semana. Não é a obra. Se vai demorar 2 ou 3, vai demorar... Olha, eu falei com o Luciano no outro dia, pus mãos à obra, lá em casa. Falei com ele, falei com mais alguns e disse: André, João, esta obra aqui em casa, vamos dividir este quarto, vamos pintar as paredes, vai demorar 2 dias. Toda a gente me diz 2 dias mesmo. 2 dias e está impecável. Passado 2 semanas ainda estava eu. Eu dizia: não era 2 dias. Neemias foi o contrário. Neemias construiu um grande muro em 52 dias. E Neemias 6,16 diz o seguinte: quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que esta obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Neemias teve fé, Neemias obedeceu, e o fruto foi o favor de Deus na sua vida, na sua missão. Próprios inimigos, que até ali achavam-se os maiores, tinham conseguido destruir
Mesmo durante a construção estavam, capítulo 4, capítulo 6, estavam ali a tentar desanimar, a acusar, a fazer invenções, tudo e mais alguma coisa, mas depois os próprios inimigos ficam cheios de medo, ficam espantados e percebem isto não tem a ver com Neemias, isto tem a ver com o Deus dele. A mão de Deus está sobre ele e com isso este muro foi construído. Agora nós somos chamados por uma grande obra aqui, nós estamos vindo a falar isto durante estas semanas. Eu acredito firmemente, com toda a fé, que Deus está-nos a chamar para vermos centenas de vidas salvas. Centenas. E acredito que Deus está nisso. E no início tu pensas nisso, e se calhar vocês estão a pensar nisso precisamente neste momento. Isso é impossível. Isso é um sonho. Lembram-se do Rangito da semana, o ano passado, a falar sobre fé? Ele disse: fé trabalha de 3 formas: impossível, difícil, feito. Sim? Impossível, difícil, feito. Neemias tinha que construir um muro, era impossível. Depois tornou-se difícil, teve muita confrontação. Depois tornou-se feito. Estava acabado em 52 dias. A missão que Deus nos está a dar é impossível. E é impossível porque, no final das contas, o que Ele quer é que Ele seja glorificado. Se fosse possível, nós iríamos achar que somos nós. É a nossa igreja, é a nossa banda, é os líderes, é os convívios, é isto, é aquilo. Mas na realidade, Deus quer nos dar algo que é impossível para que nós no final disséssemos: foi Deus. Isto só foi possível por Deus. E então, quando nós sonhamos com centenas de pessoas, temos que estar a sonhar num Deus que é capaz de fazer o impossível. E eu até acredito que nós já estamos naquela transição entre o impossível e o difícil. Okay? Não estamos no feito, estávamos a estar no feito, ainda não estamos lá. Mas estamos a ver sinais. Estamos a ver sinais como o de David, esta noite. Esta é a história de várias que já ouvi nestas últimas semanas. Enquanto Deus está a falar, do nada, começa a falar, começa a desafiar, começa a encorajar. E tu começas a ouvir isso, começas a perceber: há qualquer coisa a acontecer aqui. Sabem? Também, este mês, desde que nós começamos a falar sobre Neemias e sobre estes planos e estas transições, tem sido um mês muito difícil. Difícil para nós, financeiramente, aqui na igreja. Tem sido uma batalha. Difícil para mim e para a Maria João. O nosso carro avariou, por exemplo. Crianças têm sido ficado doentes do nada. Tem havido coisa atrás de coisa e podemos pensar: isto é normal, isto é as coisas do dia a dia. Ou pode estar a pensar: não estamos a entrar no difícil, o inimigo está a opor. É entusiasmante. No meio disto, por exemplo, conheci o Brano melhor. Uma bênção tremenda. E se precisares de um carro, se tens um carro para compor, falem com ele. Mecânico de primeira. Foi uma bênção. O que foi difícil para nós, abriu portas para outras coisas. Nós precisamos de, em fé, olhar para estas coisas. Talvez tu estejas neste momento a passar, Deus tem estado a falar com qualquer coisa na tua vida e estás a pensar: isto é impossível. Ou isto está difícil. Eu quero te entusiasmar e dizer: isso é bom. Estás a passar de etapa para etapa. Perfeito.
Deus quer mesmo nos desafiar no nosso coração. Sabe, quando eu falo estas coisas, eu falo isto com um temor tão grande, porque eu não quero que seja o Pedro a dizer, vamos lá centenas, vamos a milhares. Não. Quem me conhece sabe que eu penso das coisas todas. Isto mexe com a minha cabeça. Mas eu sinto no nosso coração, e é isto que eu quero nos desafiar. Há milhares e milhares de vidas que precisam ser transformadas. E precisam da graça de Zé Carlos. Precisam de Nuno, da Filipa, de mim, do Sérgio e de Isabel. Precisam de todos nós. E eu quero te desafiar, e é um desafio para nós hoje. Não vou alongar mais. O desafio para nós hoje é este: estás a viver pela fé. Sara, na tua vida, na tua família, Deus está-te a desafiar e a encorajar a viver pela fé. E o que talvez pareça impossível, quero-te só encorajar. Possível passa para difícil, difícil passa para feito. Precisamos trazer estas coisas a Deus. Precisamos de agarrar estas coisas que Deus está-nos a falar e dizer a Ele: Deus, isto é impossível. Como é que é possível vermos centenas de vidas salvas? Já estamos aqui há 40 anos. Esta tem sido a minha oração nestes últimos meses. Deus, já estamos aqui há 40 anos e agora estás a falar de centenas. Como é que isto é possível? Deus, trazer a Ele. E é Ele que tem toda a glória. E é Ele que depois o inimigo vai dizer, vai ficar aterrorizado, vai dizer: eles têm o favor de Deus. Faz sentido? Este prédio é um sinal, eu creio que é um sinal para nós nunca nos esquecermos do impossível, difícil, feito. Quem não nos conhecia, nós éramos em igreja talvez 40, 50, 60 pessoas. Deus deu-nos um sonho impossível de mudarmos de instalações. Tínhamos uma sala bem pequena. Um sonho impossível. Orámos anos para ver esse sonho a concretizar-se. Parecia impossível até um momento onde fé surgiu. Fomos obedientes com as nossas finanças. E a igreja naquele momento levantou uma oferta que para aquela altura era extraordinária. Agora talvez nem 5% do valor deste prédio era. Mas para nós foi extraordinário. O impossível começou a parecer difícil. Não tão impossível, mas difícil. Num mês, Deus abriu as portas do céu e trouxe as finanças de vários sítios diferentes, que fez com que não só pudéssemos comprar um edifício, como modificar um edifício e entrarmos para aqui com 0 renda. Eu não conheço outra história assim aqui em Portugal. Agora tem a ver com a igreja? Não tem. Deus que fez, foi Deus que fez. Mas é uma lembrança para nós, amigos. Quando estamos a sonhar, e este mês estamos a sonhar, por isso é que estou a falar, estamos a sonhar com o impossível. Uma lembrança para nós. Impossível, difícil, feito. Estamos a viver pela fé. Estás a viver pela fé. O João desafiou-nos a falar sobre as gerações. Os teus filhos estão-te a ver a viver pela fé. Estás a dar passos que está a moldar a vida dos teus filhos e dos teus netos. Estamos a viver com Deus como prioridade. Estamos a falar com os nossos amigos descrentes. Estamos a trazer as boas novas. Estás a orar e a caminhar pelas ruas. Sabem, uma das coisas que eu vou fazer ao longo deste mês, e vou encorajar outros a fazer comigo, e sem ser comigo, mas quero desafiar a fazer, é caminhar por estas cidades. De manhã ou da noite, e quero encorajar alguns, vou mandar-vos mensagens, juntem-se a mim, vamos orar, vamos caminhar. Está na moda caminhar, é verão, há barrigas para ficarem mais lisas,
Não é o meu caso. Mas porquê não caminhar e orar? Porquê não andar nestas ruas, abençoar estas ruas? Porque não caminhar de casa em casa a orar por salvação? Porque não pedir centenas de vidas transformadas? Sabem, é das coisas que eu mais gosto de fazer. Hoje, caminhar pela ousada, Deus fala connosco. Deus mexe no nosso coração. Deus inspira fé. Começamos a pensar uma das coisas que eu faço é começo a imaginar as famílias em diferentes casas. O que é que poderá estar a acontecer aqui? O que é que poderá estar a acontecer aqui? E orar contra as obras do inimigo. Orar para que Deus liberte. Olha, não sei se estás a fazer caminhadas de exercício físico, torna as caminhadas espirituais. Caminha e ora. Caminha e ora. Ora. Pede. 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 Eu acredito que se nós olharmos para esta tarefa como Nínive olhou, com fé, nós vamos começar a ver a resposta. E daqui a uns dias, 52 dias, ou dias que for, vamos olhar para trás e vamos ver a grande obra que Deus criou. Mas o desafio é envolver todos nós. Estamos a viver pela fé. Então vamos cantar a primeira música que cantamos, pode ser? Vamos bem dizer o nome do Senhor. Vamos simplesmente entregar estas coisas a Ele. E se tu queres viver assim, se tu queres viver uma vida de fé, uma vida de influência, uma vida que está a impactar, então responde e canta connosco. Sim? Se vais caminhar por ousada até nas festas, porque não caminhar esta noite ou amanhã, a orar? Pede a Deus encontros com pessoas no meio dessas ruas. Que Deus abra encontros que possas trazer o Evangelho. Não que possamos viver como os outros. Não. Somos agentes de Deus de trazer salvação. Vamos orar por transformação. Ora, pede, busca. Impossível para difícil, difícil para feito. Sim, somos agentes de mudança. E é uma mudança eterna. Vamos, se tu queres responder a isto em fé, viver por fé, eu quero te encorajar. Vamos ficar de pé. Eu vou orar enquanto o grupo está aqui a preparar. Depois vamos louvar. Sim, Deus, como temos estado a louvar-te e a responder já. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, usa-me. Como ali, como vemos em Isaías, quem é que irei enviar? Não queremos ser como Isaías. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Envia-me a mim para este mundo caído. Envia-me a mim pelas ruas onde vemos todo tipo de cenário. Deus, envia-me a mim. Usa-me a mim. Deus, eu oro por sonhos impossíveis para cada um de nós aqui hoje. Impacta a nossa vida, dá-nos algo que vai queimar o nosso coração até morrermos. Desafia a nossa vida, desafia a nossa forma de viver, desafia os nossos alvos. Senhor, abre os nossos olhos para o teu plano, abre os nossos olhos para aquilo que tu tens para nós e ajuda-nos, Senhor, a viver em fé. Como já foi dito hoje, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós queremos viver em fé, nós queremos te agradar. Queremos viver vidas que te agradam. Queremos que as nossas famílias, Senhor, que te agradam. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Este é o nosso lema. Deus, eu oro por ousada, eu oro por Penafiel, eu oro por Paredes. Senhor, vemos centenas, milhares de pessoas que precisam de ser transformados, precisam de te conhecer como nós fomos. Quem éramos nós? Para conhecer o teu amor, a tua graça. Senhor, e há centenas e milhares iguais a nós que precisam de te conhecer. Deus, possamos ver o teu reino em ação. Transforma as nossas cidades. Transforma as nossas ruas, transforma as nossas escolas, transforma as nossas famílias, transforma os nossos casamentos, transforma, Senhor, os nossos filhos, Senhor, transforma situações que parecem impossíveis.
Tenho sentido mesmo durante o louvor. Eu sei que há aqui mulheres fiéis, têm sido extremamente fiéis. Mulheres de fé, guerreiras, que têm estado a lutar pelo casamento, para ver seus maridos salvos. Eu quero te encorajar. Continua o bom combate. O que é impossível será difícil será feito. Vamos acreditar, vamos orar, vamos buscar. Quero te encorajar, continua o bom combate. Ser firme, ser forte, ser corajosa. Se Deus está connosco, quem será contra nós? Essas são verdades para nós sairmos daqui deste lugar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ao caminharmos nestas ruas, ao caminharmos nos nossos empregos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Até o inimigo vai ficar aterrorizado. Até pessoas que talvez tenham lutado contra ti vão estar a pensar: não, ele tem o favor de Deus. A mão de Deus está sobre ele. Isto não é possível. Tem que ser Deus a fazer. Deus, eu oro, Senhor, reivindica os filhos e filhas tuas aqui. Senhor, no local de trabalho, nas escolas, nas ruas, nas famílias. Senhor, reivindica, levanta. Senhor, ergue, Senhor, cada um de nós. Senhor, por onde nós passamos. Usa-nos, Senhor, para ver o teu reino, Senhor, avançar. Aumenta a nossa fé, Senhor, como aqueles discípulos te pediram. Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, ao sair deste lugar, aumenta a nossa fé. Faz-nos sonhar, faz-nos ver, faz-nos pedir. Deus, aumenta a nossa fé. Pedimos isso no teu nome.